Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de matemática. E na aula de matemática de hoje, nós vamos dar continuidade à última aula que foi sobre instrumentos de medida de tempo. Na última aula, nós estudamos sobre esses instrumentos, onde nós aprendemos sobre os tipos e a evolução dos relógios e dos calendários. Vocês lembram? Então, olha só, nós aprendemos também que um ano tem 12 meses, certo? Que nós temos meses que têm aí 28, 30 e 31 dias, dependendo do mês, certinho? E aprendemos também que um bimestre equivale a 2 meses e um semestre equivale a 6 meses. Vocês lembram? Então, olha só. Hoje nós vamos aprender mais sobre esse conteúdo, só que agora nós vamos ver sobre as unidades de tempo, como os segundos, os minutos e as horas, certo? Eu trouxe aqui para vocês, ó, esse relógio, que é chamado de relógio analógico, né? Popularmente conhecido como relógio de ponteiro, certo? Ele vai funcionar assim, ó. Esse ponteiro menor vai indicar as horas. Esse ponteiro maior vai indicar os minutos. E esse vermelhinho aqui, ó, que está se movendo, esse mais fininho, ele vai indicar os segundos, certo? Nós precisamos entender que o dia começa a ser contado aqui, ó, 1h da madrugada. E aí, ele vai até 12 horas, né? Ou meio-dia. Quanto tempo nós teremos passado aí? Olha só, vamos contar? Se começa aqui 1h da madrugada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso significa que na primeira metade do dia nós temos aí 12 horas, certo? E aí nós vamos ter a segunda metade do dia, que também vai partir daqui, ó. 1h, que também chamamos de 13 horas, certo? Que também vai totalizar mais 12 horas. E isso significa dizer o quê? Significa dizer que nós temos 12 horas na primeira metade do dia, mais 12 horas na segunda metade do dia, totalizando aí 24 horas, certinho? Eu até coloquei aqui nessa anotaçãozinha aqui para vocês, ó. 24 horas equivale a um dia. E aí a gente precisa entender também que 60 segundos equivale a 1 minuto, 60 minutos equivale a 1h e 24 horas equivale a um dia, certinho? E agora nós vamos fazer uma atividade sobre esse conteúdo. Eu trouxe aqui para vocês, ó, situações problemas, certo? Para resolver situações problemas, nós precisamos seguir 3 passos para que possamos chegar no resultado certinho. E que passos são esses? Olha só. O primeiro passo é ler. Ler o quê? Toda a situação problema primeiro, né? O segundo passo é separar os dados. O que essa situação problema já me oferece, né? E o terceiro passo é verificar o que se pede, certo? Geralmente o que se pede está em forma de perguntinhas. Então vamos lá. O nosso primeiro passo é ler. Então vamos fazer a leitura dessa situação problema. Acompanhem comigo. Maria estuda pela manhã. Como mora distante da escola, ela saiu de casa às 6 horas e chegou na escola às 7 horas em ponto. Quanto tempo Maria levou para chegar até a escola? Agora nós vamos para o nosso segundo passo, que é separar os dados. E aqui nós já temos questões que nos permitem fazer isso. Olha só. Que horas Maria saiu de casa? Quando a gente volta na situação problema, a gente descobre que ela saiu de casa às 6 horas. Então, 6 horas foi a hora que Maria saiu de casa pela manhã, certo?
E aí, o outro questionamento que eu tenho aqui, que vai também me ajudar na separação desses dados é: que horas Maria chegou à escola? Voltando na situação problema, nós percebemos que ela chegou na escola às 7 horas em ponto. Então, olha só, ela chegou às 7 horas, certinho? E aí vem a pergunta: quanto tempo Maria levou para chegar até a escola? Como que a gente vai fazer para descobrir isso? Se eu pegar o relógio e verificar aqui, ó, a minha situação problema diz o quê? Que ela saiu de casa às 6 horas, certo? E chegou às 7 horas. De 6 para 7 horas eu tenho quanto tempo? Eu tenho 1 hora. Isso mesmo, muito bem. Então, quanto tempo Maria levou para chegar até a escola? Ela levou 1 hora. Muito bem, crianças. Então, olha só, nós temos aqui uma outra situação problema que também nós vamos seguir ali aqueles 3 passos para poder resolver direitinho, né? Os 3 passos são ler, separar os dados e verificar o que se pede. Então, vamos primeiro fazer a leitura. Mariana saiu de casa às 8 horas da manhã e retornou somente meio-dia. Quanto tempo Mariana ficou fora de casa? Nós já cumprimos aqui com o nosso primeiro passo, que é ler a situação problema. Vamos para o segundo passo, que é separar os dados. E aqui eu também tenho questões que já me permitem isso. Olha só. Que horas Mariana saiu de casa? Quando a gente volta na situação problema, a gente percebe que Mariana saiu de casa às 8 horas da manhã. Então, esse foi o horário que ela saiu de casa. 8 horas da manhã, certo? E aí, a minha outra perguntinha que me auxilia na separação dos meus dados é: que horas Mariana retornou para casa? E aqui na situação problema diz o quê? Que ela retornou somente meio-dia. Mas afinal, que horário é esse, meio-dia? Olha só, nós acabamos de aprender que a primeira metade do dia começa 1 hora da madrugada e termina meio-dia. Então, meio-dia é 12 horas, certo? Então, vamos colocar aqui meio-dia ou 12 horas. E o que esse problema, essa situação problema está pedindo? Olha só, quanto tempo Mariana ficou fora de casa? Ele quer saber quanto tempo Mariana ficou fora de casa. Então, vamos lá. Ela saiu às 8 e só chegou às 12 horas. Vamos ver quanto tempo dá? Olha só, 8 e só chegou às 12. Vamos contar quantas horas dá de 8 até as 12? De 8 até as 9 nós temos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, terminando aqui, certo? Então, a gente descobre que Mariana ficou fora de casa quanto tempo? 4 horas. Muito bem, gente. Esse foi o tempo que Mariana ficou fora de casa. E aí nós temos uma outra situação problema. Vamos fazer a leitura junto comigo, acompanhem. Luana está ansiosa para sua festa de aniversário e resolveu pedir à sua mãe que marcasse a passagem dos dias no calendário. Ao perguntar quanto tempo ainda faltava para chegar para o dia da festa, sua mãe respondeu que ainda faltavam 2 bimestres. Quantos meses ainda faltam para a festa de aniversário de Luana? Então, olha só, a situação problema está nos dizendo o seguinte, que Luana estava muito ansiosa para a chegada da sua festa de aniversário e então ela perguntou para a mãe dela:
mãe, quanto tempo falta para chegar o dia da minha festa? E aí a mãe dela respondeu que faltavam 2 bimestres, certo? Então vamos lá. Vamos separar os dados que essa situação problema nos oferece. A mãe de Joana disse que faltava quanto tempo? A mãe de Joana disse que faltavam 2 bimestres. Bimestres. Certo? E aí, a outra perguntinha é: quantos meses tem em um bimestre? Na aula passada, nós aprendemos que um bimestre equivale a 2 meses. Isso mesmo. Então, nós temos em um bimestre 2 meses. Muito bem. E a pergunta é: quantos meses ainda faltam para a festa de Luana? Olha só, se a mãe de Luana disse que para sua festa faltam 2 bimestres e agora nós sabemos que um bimestre equivale a 2 meses, quantos meses eu tenho em 2 bimestres? Vamos verificar aqui no calendário? Olha só, nós sabemos que um bimestre equivale a 2 meses, certo? Então, 2 bimestres vai entrar mais 2 meses. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Sendo assim, a gente descobre que quantos meses ainda faltam para a festa de Luana? 4 meses. Porque são 2 bimestres, certinho? Muito bem, crianças, eu tenho certeza que vocês aí de casa participaram junto comigo e também acertaram tudo direitinho. E essa nossa aula vai ficando por aqui. E não esqueçam, para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!